Olá, ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast, Empreenda Cast, um podcast dedicado a você que é empreendedor, a você empresário que quer ter conhecimento de novos assuntos importantes para o dia a dia de negócio, das nossas operações, das nossas empresas. Um podcast que está voltado a melhorar o dia a dia e os processos das empresas aí no mercado. Hoje conosco está aqui um grande tributarista, Dr. Otávio Toreta. Tudo bem, Otávio? Como é que você está? Um prazer estar contigo hoje aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária, um tema muito em evidência hoje no dia a dia das empresas, algo que traz muitas dúvidas, muitas incertezas, e o ideal aqui é a gente entender um pouquinho como isso vai funcionar. Mas primeiramente, fale um pouquinho da sua experiência, da sua vida profissional. Eu sei que o senhor também é empreendedor. Me fala um pouquinho de todas essas experiências que você já teve aí até chegar nos dias de hoje. Bom, primeiramente, Emerson, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui nesse podcast conversando com vocês. É uma satisfação estar trazendo um pouco do conhecimento que eu agreguei aí no decorrer dos anos. E acredito que isso ajuda a difundir um pouco das informações que a gente tem no nosso círculo da mídia jornalística. Então, agradeço imensamente pelo convite para a gente conversar hoje sobre um tema que é relevante, né? E é importante falar que quando eu trago um pouco dessa informação, ela vem através de um estudo que foi realizado pela Emenda Constitucional, que surgiu ano passado, mas principalmente por um valor agregado que a gente tem de anos de conhecimento na esfera tributária. Então, na minha área do direito tributário, eu já atuo há mais de 12 anos nessa área, tenho especialização e principalmente a área de atuação específica na esfera tanto contábil como na esfera jurídica. Então a gente inclusive atua com a esfera da empresária para apoiar os clientes a terem uma carga tributária mais eficiente. Então a minha experiência está vasta nesse sentido. Sou professor de direito também, direito tributário na Univel, e a gente vem apoiando aí os empresários a conseguirem essa reforma tributária de forma mais simplificada, menos impactante aí com o passar do tempo. Legal, Otávio. Você tem uma experiência aí de 12 anos atuando nessa área tributária. Eu entendo que a área tributária são dois momentos, né? Um momento muito relacionado com o governo, que é mais administrativo, né? E um momento quando aparece aí algumas teses que envolvem o judiciário. Então, vocês aí fazem assessoria nesse sentido, tanto administrativa quanto na questão judicial? Isso. Hoje a nossa empresa, a gente se intitula como EP3 Gestão, e o nosso objetivo é atuar nessas duas esferas, tanto na administrativa como na judicial. E por que a gente atua em ambas as esferas? Porque quando a gente fala no âmbito administrativo, ela está voltada à interpretação da lei. Então, é onde a gente vai validar o que a Receita Federal está falando, o que a legislação está trazendo, para que a gente possa, então, buscar caminhos que estão legais e que a Receita Federal autoriza para utilizar, então, esse benefício ou essa redução de carga tributária. Já quando eu falo em esfera judicial, o que eu estou falando? Eu estou falando em quando há um embate entre o contribuinte e a Receita Federal ou a Receita Estadual. Então, o contribuinte não concorda com aquela cobrança ou não concorda da forma em que ela está sendo feita. E aí a gente precisa de um aval do Poder Judiciário para poder trazer esse benefício. Então, nós temos diversas teses hoje que estão no atual sistema tributário, como muitas conhecidas pelos empresários, como a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que teve uma repercussão gigantesca no mundo empresariado. São mais de 60 bilhões de reais devolvidos para os empresários nos últimos 20 anos. É uma tese que já está há mais de 25 anos no judiciário, né? E tem diversas outras. A gente acabou construindo esse universo do que a gente chama de teses judiciais exatamente porque hoje o atual sistema tributário ele é altamente complexo. Ele tem um emaranhado de normas tributárias. A gente está falando de mais ou menos 400 mil normas vigentes, tá? Onde 400 mil? 400 mil normas vigentes. E passando, né? Cada dia... É humanamente impossível alguém conhecer tudo isso.
Existe um estudo de 2018 que foi levantado que é em torno de 38 a 45 normas tributárias todo santo dia. Então, você que é contador, você que é empresário, se você não está acostumado com essa mudança ou não está acompanhando isso, com certeza alguma coisa você está pagando a mais de tributo. Ou seja, é um errado, sistema tributário em constante evolução diariamente, sendo mudado normas e diretrizes todo dia. E sabe o que é mais impactante, Emerson? É que assim, a gente tem as normas, que são as normas gerais trazidas pelo Poder Legislativo, né? Então a gente tem uma previsão legal que foi constituída lá pelo Legislativo, mas além disso nós temos as instruções normativas da Receita Federal, nós temos o Poder Judiciário trazendo conhecimento, então tudo isso a gente tem que agregar junto a uma única análise. Às vezes a legislação ela traz, mas ela é uma legislação muito interpretativa. Eu e você analisando uma mesma lei, nós podemos ter duas visões interpretativas diferentes. E aí isso às vezes acaba respingando lá no Judiciário, porque a Receita Federal teve um entendimento, o contribuinte teve outro, e aí o Judiciário que vai ter que decidir pelos dois. Então nós podemos dizer que está muito judicializado a nossa área tributária hoje. Eu entendo que se a gente for fazer uma análise dos últimos anos do sistema tributário, ela está muito judicializada exatamente por esse fato da complexidade do entendimento e pela quantidade de normas tributárias que respaldam o nosso sistema tributário. Então, realmente, a gente tem uma judicialização muito grande hoje em temas tributários nesse sentido. E isso representa também, a área tributária representa uma área de custo muito significativa dentro de uma empresa. Mais ou menos hoje, qual é a carga tributária do Brasil aí perante faturamento? Quantos por cento do faturamento? Se a gente for pegar a última pesquisa, Emerson, com relação ao PIB, nós estamos falando em torno de 32% a 33% da carga tributária hoje atual para o Brasil. Então isso vai refletir mais ou menos na carga tributária do empresário em torno de uns 34%, 35% de alíquota efetiva. Então a gente tem um valor relativamente alto com relação ao que você tem de resultado, às vezes, numa empresa. Né? Então podemos dizer que 35% do seu custo está relacionado à área tributária dentro da operação de uma empresa, sei lá, do lucro real, lucro presumido e assim por diante. É isso aí. Vai depender muito da variação, né? Que nem você comentou, e nós temos três sistemas de regime tributário no Brasil, né? Vai ter uma variação pequena, mas a média ela vai ficar em torno desses 34%, 35%. Então é uma área muito sensível nas operações aí do empresário. O empresário tem que tomar um cuidado muito sério, né, nesse ponto aí para ter compliance, primeiro para não pagar indevidamente os impostos e segundo, pagar de forma eficiente esses tributos. E eu vou trazer uma informação que eu trouxe aqui para comentar com você, Emerson. Uma pesquisa que saiu ano passado, ela trouxe um indicador muito interessante, que ela disse que os brasileiros hoje eles sonegam mais de 400 bilhões de reais. Então, você veja que quando a gente fala numa relação de estruturação tributária dentro da empresa, ela não é a forma, às vezes, que a gente está buscando legal. Então, quando a gente está buscando um viés de planejamento tributário, a gente querendo reduzir esse custo tributário que nós temos que buscar de forma legal. E o que tem muitos brasileiros, empresários que fazem no Brasil é o quê? É fazer o jeitinho. Só que o jeitinho ele acaba complementando esse indicador da sonegação. Então, é a meia nota que você emite, às vezes é a redução do valor que você vai ter, de tributos que você vai fazer ajuste na tua apuração. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que você gera possivelmente um passivo que é indeterminado, né? Que pode gerar multa, pode levar até um processo crime em razão disso. Pode fechar a empresa, né? Pode fechar a empresa. Você pode ter situações onde que você acaba não tendo o controle do teu custo da mercadoria efetiva, porque o custo da mercadoria está vinculado ao custo tributário, uma coisa está interligada à outra, e principalmente a falta de gestão. Você não tem gestão para o teu controle do seu negócio, porque você não sabe o quanto que você paga de imposto, exatamente porque você faz o jeitinho brasileiro. Não é só o imposto, né? Toda a operação, quando você faz esse tipo de jeitinho aí, ou essa manipulação de dados aí, você distorce todo o seu negócio e fica difícil você fazer gestão. É isso aí. Então o certo é você prover toda a parte tributária corretamente e de uma forma eficiente, né? Eu acho que a gente tem mecanismos fiscais, mecanismos jurídicos que permitem que o empresário faça isso de uma forma correta.
Eu acho que falta buscar essa sensibilidade em dar essa atenção para a área tributária. Você que é empresário, não deixa só na mão do seu contador essa parte tributária, se envolva também, porque representa mais de 30% dos custos da sua operação. Qualquer melhora nesse processo é melhora para o seu negócio, para a sua margem, para o seu resultado. Legal, mas então, nesse mundo complexo tributário, né, nos últimos meses aí foi feita essa reforma tributária aí e aprovada no Congresso. Ela veio para simplificar mesmo, doutor Otávio? Você acha que agora nós temos uma solução definitiva para a área tributária no Brasil? E outra, faz tempo que não tem mudanças assim significativas na área tributária, né? Quanto tempo faz que não tem mudanças aí que... E assim, eu sempre fui um pouco cético com essa reforma tributária porque eu nunca acreditei no efetivo potencial que ela vai trazer. Pelo menos é o que alegam na nossa mídia, né? A gente vê muita mídia comentando sobre uma simplicidade, sobre uma transparência, e eu ainda estou muito cético com relação a isso porque eu não sei se é assim que vai acontecer. Mas antes da gente adentrar ao ponto da reforma, eu acho que seria interessante a gente trazer realmente esse escopo histórico do que aconteceu da reforma tributária. Se a gente for pegar uma análise do nosso histórico do sistema tributário brasileiro, ele foi constituído lá em 64 com uma reforma bem grande, foi uma das primeiras e principais reformas que aconteceram foi em 64, quando ele surgiu o nosso sistema tributário atual. E aí depois ele teve uma nova atualização na Constituição de 88. Então esses são os dois marcos grandes que nós temos hoje com relação ao sistema tributário. Foi quando surgiu o Código Tributário Nacional e posteriormente com a promulgação da Constituição Federal. Então, quase 60 anos. Né? Quase 60 anos. E um ponto interessante é que quando a gente teve essa primeira alteração lá entre 62 e 64, naquele momento a União Europeia já se indicava a fazer então reformas tributárias para a linha do IVA, ou seja, um imposto único, né? O imposto sobre o valor agregado que nós vamos falar um pouquinho mais para frente da nossa reforma. Então lá atrás, em 64, 65, a União Europeia estava caminhando para o IVA e o Brasil estava caminhando para o caminho totalmente contrário. Ele estava indo para a reestruturação do IVA em diversos impostos, ou tributos. Foi quando veio então a Constituição Federal de 88 e ela sedimentou isso. E como é que ela sedimentou? Ela sedimentou criando então diversos tributos. Hoje a gente tem 5 espécies de tributos, que são os impostos, as taxas, a contribuição de melhoria, as contribuições especiais e sociais, e nós também temos os empréstimos compulsórios. Dessas 5 espécies surgiram as subespécies e diversas outras. Hoje estima-se que estão mais de 2.000 subespécies de tributos que existem no Brasil. Mas o que acontece? Essa estrutura foi carregando conforme o nosso sistema tributário ele foi sendo constituído. Então, lá em 64 a gente já tinha uma estrutura pesada. Quando veio a Constituição de 88, que teve a possibilidade de fazer toda essa reforma, ela não alterou. Ela manteve, na verdade, ela carregou mais ainda, porque ela trouxe outras possibilidades que antes não tinham na antiga Constituição Federal. Ou seja, nós gostamos de fazer complexo as coisas aqui no Brasil. A gente adora complexidade. É pré-requisito, é premissa. É isso aí. E assim foi. No governo do FHC também se detalhou algumas vezes a tentativa de uma reforma tributária, mas não foi para frente. No antigo governo Lula, lá em 2003, 2004, também não foi para frente. Mas desde então foram 4 ou 5 grandes propostas que passaram pelo Congresso, tá? Mas nenhuma delas teve então a força que essa emenda constitucional do ano passado teve. Então ela não tinha uma força política, não tinha uma força dos setores para que ela avançasse. E ano passado a gente então conseguiu esse marco, né? A gente pode dizer que isso é um marco histórico sim para o Brasil. Apesar ainda da minha visão cética com relação a isso, eu ainda acredito que isso vai vir para o bem da nação. Mas ele foi então um marco que buscou a fazer essa regularização, essa criação desse novo sistema tributário. Então a gente pode falar aí que no decorrer de alguns anos a gente teve várias vezes esses debates. Muitas das vezes esses debates eles eram segurados por algum setor específico, muitas vezes ele era segurado por alguma intenção política, tá? Mas
basicamente a gente teve então a aprovação no passado e agora não tem mais volta. Agora está aprovado e nós temos que nos amoldar, temos que executar. Mas assim, ela simplificou realmente nossos tributos? O que a gente vê com relação à questão tributária, tá? Se eu for falar só especificamente dos tributos, nós tivemos uma redução da quantidade de espécies e tributos. Então, o que aconteceu lá para a gente entender um pouco de escopo geral? Eu falei para você antes que nós temos 5 espécies de tributos hoje, né? Exato. Então, o que aconteceu? A ideia dessa reforma tributária é eu pegar alguns impostos e alguns tributos, algumas contribuições e unificar ele em um só. Então, lá uma subespécie que a gente tem, né, um gênero que a gente tem do imposto, que é o ICMS e o ISS, são 2 impostos distintos. Eles vão se transformar no IBS, tá? E lá a gente tem as contribuições sociais, que são o PIS, o COFINS, que eles vão se reunir na CBS, incluindo um outro imposto que a gente tem hoje conhecido, que é o IPI. Então lá vai ser a CBS. Então, basicamente, o que aconteceu? A gente continua tendo diversas subespécies, diversos subgêneros de tributos, mas a gente teve uma unificação basicamente de uns 5 tributos vigentes hoje no Brasil. Então a gente teve o quê? Uma unificação. A simplificação, ela vem através da unificação, só que ela só vai ser efetiva se a gente tiver caminhos e mecanismos que façam que ela assim seja. Então o que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, em média, uma empresa do lucro real ela vai entregar em torno de 84 a 85, 86 obrigações acessórias por ano. Tá? É em média de 7 a 8 obrigações, dependendo do segmento da empresa. Por mês? 7 ou 8 por mês. Então daria em torno de 84, 85 ao ano. Então você imagina, você ter 7 ou 8 obrigações altamente complexas, né? Nós estamos falando de um SPED que ele foi criado exatamente para ter a informação completa para a Receita Federal, que ela está totalmente cruzada e vinculada com um banco de dados gigantesco, onde que você então tem que ter esse controle. E que em nenhum momento a reforma tributária falou sobre a extinção do SPED. Em nenhum momento a reforma tributária falou sobre a redução das obrigações acessórias. Tanto que isso não é verdade que mês passado o Ministério da Fazenda baixou uma nova obrigação acessória. Agora empresas que têm benefício fiscal do PIS e COFINS têm que entregar a DIRB. Então você vê que o governo ele está totalmente ao contrário da simplificação. Então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala de unificação, buscando a simplificação, e a simplificação buscando através do mecanismo criado pelo governo para isso. Ou seja, nós vamos burocratizar aquilo que nós queríamos simplificar. Pois é, vem se trazendo mecanismos, o governo vem falando em mecanismos para ajudar a facilitar isso, mas isso ainda é muito cedo para se dizer. Por quê, Emerson? Não se falou em nenhum momento na baixa das obrigações acessórias, elas vão continuar existindo, todas elas, inclusive. E essas 400 mil normas, regras aí que o doutor comentou, vão sair de cena? O que vai acontecer? Tá? Nessa transição que a gente vai ter, Emerson, algumas dessas normas, que elas têm validade de regra geral, elas ainda vão ser aplicadas. Mas boa parte delas elas não vão ser mais aplicadas porque elas foram constituídas com um sistema tributário que existia no passado. Vão passar uma borracha, então. Eles vão passar uma borracha, e tanto que esse é o maior desafio agora do governo, que é o quê? É a gente criar as novas leis para o novo sistema. Tanto que o prazo que eles têm é até final de 2025, porque 2026 começa a transição. Então eles têm que criar todas as leis complementares, todas as leis que vão regulamentar o sistema tributário até o final de 2025. E já foi apresentada a primeira proposta, foi apresentada no início do ano, foram em torno de 300 ou 400 artigos que foram apresentados, né, de uma lei, uma proposta de uma lei complementar. A proposta, se eu não me engano, ela tem quase 400 artigos, 500 páginas, 400, 500 páginas, falando exatamente desse novo sistema tributário. Isso por si só já mostra que não está buscando simplificação, né? Um projeto de lei vindo para ser votado em breve, tanto que o Congresso quer votar agora até no final do recesso, até o início do recesso de junho. Então você tem basicamente 200, 300 artigos para ser analisado em menos de 6 meses, né? Então é um pouco contrassenso o que a gente está vendo. A gente está vendo assim, uma busca de uma simplificação, ou pelo menos uma fala de uma busca de uma simplificação, uma fala de redução de carga tributária,
Mas, em outra mão, quem conhece, quem acompanha, você vê o totalmente contrário. Você vê medidas que estão, na verdade, aumentando a carga tributária, medidas que estão aumentando a burocracia do empresário, né, e que não estão voltadas a realmente o que o projeto quer. Ou seja, os 3 objetivos da reforma estão incertos. Que era simplificar, que era reduzir imposto e que trazer transparência em todo esse processo. A transparência talvez vai ser uma delas que provavelmente vai mais acontecer. Por quê? Porque é exatamente a criação do IVA. Né? O IVA, que é o IBS e o CBS que está sendo criado agora. É um IVA de 2 impostos. IVA é um imposto. Já criaram confusão, já criaram 2. Já é a forma do brasileiro fazer as coisas, né? O brasileiro sempre faz do seu jeitinho. Então, em vez de criar o IVA e fazer com que o IVA funcione, eles foram lá e criaram 2 IVAs, né? Um que vai ser o imposto e outro que vai ser a contribuição. Mas a ideia, né, a estrutura lógica na doutrina do IVA é exatamente o quê? É trazer a transparência. Por quê? Porque o IVA ele é um imposto sobre o valor agregado. O que isso significa? Você comprou ali o seu celular, você pagou R$1.000 no seu celular. O imposto você vai pagar a mais. Então, desses R$1.000, vamos pensar lá que você tem 10%. Então, você vai pagar 1.100 sobre esse valor. E assim você vai indo, tá? Então, a tua clareza ela é transparente exatamente por esse fato. Pelo fato de que o valor do imposto está agregado ao seu produto. Então, você consegue visualizar isso na cadeia. Né? Então, essa é a ideia do IVA, né? da estrutura de você pagar sobre o valor agregado. O Brasil ele fez isso muito bem até a estruturação da Lei Candir. Por quê? A gente tem isso muito claro sobre o IVA na estrutura do PIS, do COFINS, do ICMS, só que ela foi se divergindo ao fato de que o que te pode gerar crédito e o que não pode. Exatamente pelo princípio da não cumulatividade que nós temos lá na Constituição Federal. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, no Brasil, quando a gente fala na apuração do IVA, né, que vai surgir, o que vai realmente transformar sobre o valor agregado a fim de me gerar esse imposto. Quando eu pego o ICMS, o PIS e o COFINS, eu tenho diversas situações que me permitem eu tomar esse crédito, que vai me reduzir o meu débito lá no final. Tá? Ok. Então, por exemplo, o celular aqui que você comprou. O teu celular você vai ter a tela, você vai ter o chip, você vai ter a mão de obra, tudo isso é o gasto que você teve, o seu custo que você teve para a confecção desse celular. Quando você for vender ele a R$1.000 mais o imposto, essa diferenciação que você teve de custo tributário embutido dentro do custo da tua mercadoria, das partes ali, você pode abater desse valor final do teu débito. Tá? É mais justo. É o sistema justo da não cumulatividade. Acontece que uma das grandes discussões do judiciário hoje em relação a isso é exatamente o princípio da não cumulatividade. O que pode e o que não pode tomar crédito. Então a gente tem PIS e COFINS, discussões gigantescas, diversas discussões sobre eu poder tomar crédito ou não. E essa reforma tributária, ela já vem trazendo algumas regras para limitar essa tomada de crédito. Então, quando eu vou efetivamente pagar meu débito lá no final, nem tudo que entrou eu vou poder tomar crédito. Ou seja, o que era para ser justo não é mais tão justo. O que era para ser justo não é mais tão justo. E aí, o que vai acontecer? Mudar para quê, doutor Otávio? Pois é. Essa é a grande pergunta. Se a gente não consegue estruturar um projeto que vem para trazer transparência e eficiência, por que mudar? Essa é a grande pergunta digamos assim, desse momento da reforma tributária. A gente vê sim melhorias, eu não vou dizer que não. A gente vê uma forma de reestruturação da cobrança tributária, então lá na origem, não mais no destino, que isso é uma briga que tem há muito tempo. A gente vê a possibilidade do split de pagamento, que é uma tecnologia nova, que vem exatamente para buscar o quê? Afastar a sonegação. O split de pagamento que está vindo no nosso novo sistema tributário é o quê? Na hora que você vai comprar esse celular, no momento que você passou lá o cartão de crédito, o valor do imposto ele vai direto para a Receita Federal. E o valor do aparelho vai para o empresário. Já automático ali. Automaticamente. No sistema financeiro. No sistema financeiro. Isso é legal. Isso aí sim. Então isso é uma novidade, algo que vai realmente buscar a simplificação e vai trazer a afastar a sonegação. E hoje nós juntamos tudo isso e pagamos no mês seguinte, tem mensalmente, tem as formas de pagamento. Até o momento onde que vem se falando é que vai ser algo muito automático.
muito rápido, vai ser no momento. E da mesma forma o cashback, que agora está vindo se falando da possibilidade do consumidor receber parte desse valor que ele teve de pagamento do tributo em todas as cadeias. Então a gente vê sim algumas melhorias, algumas coisas que buscam trazer uma eficiência no sistema tributário, mas de modo geral eu ainda não tenho uma clareza de como isso vai acontecer. E eu acredito que isso é normal. Por quê? Porque toda mudança ela causa um estresse, um caos, né? Principalmente Exato. uma mudança dessa, que ela é muito drástica. Então, até tudo se organizar, até a gente ter clareza de como vai funcionar o sistema, isso ainda vai demandar muito trabalho. E o cidadão, ele vai conseguir saber agora quanto ele paga de imposto? A tendência é que sim. A tendência é que com essa estruturação do modelo de IVA pelo IBS, pelo CBS, é que você tenha muito claro, no momento que você for comprar o teu produto, você tem essa diferenciação do que é o produto e o que é o imposto. Por quê? Porque como eu comentei antes ali na inclusão do IVA, né, no teu celular, como eu não vou ter mais aqueles impostos sobre impostos que tem hoje no nosso sistema tributário, né, as bases que influenciam em outras bases, o IPI que está dentro do PIS e do COFINS, o ICMS, então assim, não vou ter mais esse emaranhado de confusão tributária. Quando o produto chegar na prateleira e você vê lá, o valor que vai estar destacado de tributo é aquele valor que efetivamente vai ser pela forma que foi constituído esse novo sistema tributário. Então, sim, essa transparência eu acredito que isso vai acontecer. E a tributação, as alíquotas, qual que é a pretensão que devemos ter aí de padronização dessas alíquotas? Se eu for falar em IBS, hoje a média que o governo vem estipulando, o Congresso e o governo nacional, eles vêm buscando em torno de 17,7% de IBS, que então embutiria ali o ICMS e o ISS. Hoje o ICMS ele varia de 0 para produtos isentos, mas a alíquota geral é 12% na maioria dos estados e ele pode chegar até 29%. Já o ISS ele varia de 0 a serviços isentos até 5%. Então, dependendo do que a gente está falando, vai ter um aumento de carga tributária aqui no ICMS e ISS no novo IBS. Principalmente para a área de serviços, né? Principalmente na área de serviços. Já a CBS ela vai ficar em torno de 8,8%. Nessa linha, para quem está no lucro real, ela vai ter uma redução, porque o lucro real você trabalha lá com 9,25% de PIS e COFINS. Para fins de empresas que estão no presumido, talvez haja um aumento, porque o PIS e COFINS, para quem não está no lucro real, que está no presumido, é 3,65%. Então, vai depender muito aí de como que vai funcionar o planejamento tributário da empresa. Uma média de 26%. 26, 27% é a média que está se analisando. Algumas áreas, alguns segmentos vão ter alguns benefícios. A gente já ouviu falar, por exemplo, da linha de serviços médicos, hospitalares, advocatícios. Algumas áreas nessa linha elas vão ter sim uma redução e um benefício fiscal para não ter o impacto da reforma tributária. Mas outras áreas, como a área da tecnologia, é uma das áreas que a gente já viu que vai ter um aumento na carga tributária. E isso está claro, é evidente. Então vai depender muito agora do como vai ser estruturado esse novo projeto para a gente identificar o que vai ser de benefício ou não. A discussão atual, não sei se você viu semana passada, por exemplo, o que vai compor a cesta básica. Ah, sim, o que é proteína, o que não é proteína. O ovo é proteína? Exato. Né? Então, essa é a grande discussão do momento, Emerson. Por quê? Se a gente for pegar o que é cesta básica hoje no atual sistema tributário, tudo que a gente enquadrar como cesta básica, ele é isento. Ele não tem o pagamento de nenhum tributo. A picanha entra na cesta básica? Hoje, atualmente, se a gente pegar na carne, sim. Né? Dependendo da situação que a gente está trabalhando. Carne faz parte da cesta básica, qualquer tipo de carne, né? Exato. Agora, se a gente for lá trabalhar na linha da nova reforma tributária, a gente está buscando uma nova estruturação da cesta básica. E essa estruturação da cesta básica é o que pode trazer os impactos agora para um segmento do varejo, para um segmento da produção agrícola, né? A agricultura pode sofrer um forte impacto em razão dessa nova tributação. Então a gente vai ter setores que, dependendo da forma que ela for estruturada agora, ela vai gerar um impacto, né? Regulamentada, ela vai gerar um impacto para esses segmentos. Ou seja, estamos num momento muito incerto ainda.
Atualmente a gente fala que a gente está num limbo. Por quê? Porque a gente não tem a clareza de como vai ser estruturado, até para você entender um pouco no sistema jurídico, judicial, ou até mesmo da nossa estrutura da República como um todo. A Constituição Federal, quando ela vem ter uma previsão legal lá, ela busca respaldar o Brasil inteiro, a lógica como um todo, né? Ela resguarda o todo. Só que o nosso sistema tributário, ele está previsto de forma macro dentro da nossa Constituição Federal e eu preciso de leis complementares para regulamentar esse sistema tributário. Então, o que a gente tem até agora? Até agora a gente tem a emenda constitucional, que alterou o nosso sistema tributário. Ou seja, nós temos a parte macro da coisa. A parte macro da coisa. Tem que fazer, tem prazos, tem que fazer. Isso. Agora o detalhamento ainda... Aí o detalhamento agora cabe por lei complementar. E como é que essa lei complementar está indo? Até o que a gente tem é aquela proposta que a gente comentou agora há pouco, né, que foi apresentada no início desse ano e que está sendo trabalhada no Congresso. Eles tendem a votar em breve, mas a gente não sabe, né? Depois daquilo tem outros desmembramentos. Tem outros desmembramentos. Então isso pode se transformar igual aconteceu lá no nosso sistema tributário em 64. Ele pode começar a se construir um novo sistema complexo e árduo daqui para frente. Então por isso que esse momento de estruturação legislativa ainda é um limbo, porque a gente não sabe efetivamente quanto que é de alíquota, o que a gente sabe é o que a mídia está falando, o que o governo já passou de expectativa em apresentações oficiais. A gente tem a ideia de como vai funcionar exatamente porque o governo já apresentou algumas medidas como o split de pagamento, cashback, já fez algumas apresentações oficiais, o Congresso já validou isso, mas ainda é tudo muito incerto porque não temos ainda uma obrigação acessória estruturada para isso, nós não temos os prazos, as determinações, os valores, os percentuais que vão fazer com que isso realmente faça acontecer daqui para frente. Isso tem que acontecer até final do ano que vem. Até final de 2025. Porque 2026 é o prazo que começa a transição. Então, eles teriam, até a partir de 2026 vai começar a transição para o novo sistema. E já está regrada essa transição, que nem vai ser igual a nota fiscal eletrônica, as maiores primeiro, depois as menores, determinados segmentos, ou como é que... O que foi determinado pela essa emenda constitucional é que a transição ela vai acontecer por percentual, independente do ramo ou do tamanho da empresa. Então vai haver uma substituição gradativa dos tributos. Então lá em 2026 vai começar inicialmente 0,01% da CBS, depois vai vir 1% do IBS e assim gradativamente até 2033. Ou seja, mais tributo, mais burocracia nesse período de transição. Com certeza. E assim, Emerson, só para você imaginar, né? Agora, nesse momento, nós estamos num lugar incerto. Mas mais para frente, quando a gente já estiver falando da transição, é onde que a gente vai ter a maior dor dos empresários. Por quê? Porque a gente vai ter basicamente 2 sistemas tributários rodando ao mesmo tempo, com uma incerteza jurídica gigantesca, uma vez que a gente não vai ter respaldo jurídico para as decisões ou para interpretações legislativas. A gente não vai saber o que o governo vai estar esperando com aumento de carga ou não. Então, os próximos anos, para quem não estiver preparado, focado nisso, provavelmente vai sofrer bastante aí nessa transição. Barbaridade. Temos um desafio enorme aí pela frente, doutor. Gigantesco. Empresas de sistemas vão sofrer muito para fazer essa atualização, os contadores vão sofrer muito para poder fazer essa nova interpretação desse novo sistema tributário. Você vai precisar, acho que, de uma equipe para estruturar tudo isso dentro das empresas. Né? Acho que vai ter que ter o contador, tem que ter as empresas de tecnologia, tem que ter uma equipe direcionada para isso, para fazer a coisa fluir corretamente dentro da operação. Com certeza. Então é um ponto aí que devemos cuidar com bastante carinho para os próximos anos, essa transição tributária aí. Uhum, com certeza. E acima de tudo, Emerson, eu acho que o que a gente mais precisa focar nesse momento é a gente estar acompanhando essas mudanças, né? A gente estar pressionando o Congresso a fazer as votações e as definições legislativas com base no que o povo quer, né? E não com base no que o executivo está buscando ou que setores específicos estão buscando. A gente precisa da nossa representatividade lá nesse momento, né? Acho que tem que parar as exceções, né, doutora? Tem muita exceção.
criou seus tributos, como o senhor falou, tem a parte da cesta básica, mas o que entra na cesta básica? Carne entra, mas tudo tem muito tipo de carne por aí. É isso aí. Qualquer coisa da carne vai entrar, o frango, o suíno, o bovino. É isso aí. Então tá muito ainda, tem muita incerteza, tem muita ainda definição. Se existir, se a gente olhar o histórico do Brasil, olhar o histórico de votação dessas leis, dessas emendas, o pessoal coloca muitas exceções no meio do caminho. E começa a burocratizar novamente o processo. Eu conheço um pouco do sistema tributário aqui do país vizinho nosso, que é o Paraguai, e não existe essas exceções. A lei é igual para todos. Mas é cesta básica? Não, cesta básica paga o mesmo tributo que os outros. O médico paga o mesmo tributo que os outros. O advogado paga o mesmo tributo que os outros. Somos iguais. Por que temos que ser diferentes? Porque eu tenho um diploma, porque eu tenho uma estrutura para fazer um lobby em algum lugar da República para isso. Eu acho que a população tem que tomar cuidado, tem que olhar com carinho isso, tem que se envolver nesse processo, porque quem é que vai pagar por esse processo no futuro vai ser quem vota, vai ser a população como um todo. Se a gente só deixar realmente na mão de poucas pessoas, as pessoas seguem o caminho que elas acham que é mais certo, e não olham o todo. Então nós estamos num momento crítico, um momento ainda importante para fazer as mudanças que nós precisamos, mas precisa com que a população se mobilize e esteja presente em todo esse processo. E para isso é importante ter as entidades de classe, que nos representam, associações comerciais, por exemplo, e outras entidades aí, a MIC e entre outras, para que a gente possa ter essa justiça no processo de tributação. Mas a simplificação ela é importante e ela tem que ser igual à forma de pagar imposto para todo mundo, para que a gente realmente tenha uma questão de simplificação, transparência e redução de carga tributária. Senão a gente reduz a carga tributária por uma pequena parcela da população e outra parte não. Você sabe qual que é a grande visão para isso, Emerson? É que assim, lá fora, se a gente for analisar os países desenvolvidos, boa parte deles eles têm um sistema tributário voltado à renda. Então você pega os Estados Unidos, por exemplo. Quando a gente fala no consumo, a tributação sobre o consumo é igual para todos, indiferente. Só que o que acontece? Eu tenho uma tributação sobre o consumo num valor muito menor, proporcionalmente falando. Exato. E uma tributação sobre a renda muito maior. Porque daí quando eu faço uma tributação sobre a renda, voltado à renda, eu aí sim vou ter o que a gente chama de igualdade fiscal. Porque aquele médico que ganha muito mais do que aquele assalariado que está, às vezes, trabalhando ali num varejo ou algo nesse sentido, ele vai ser muito mais tributado do que o outro. Perfeito. A gente consegue ter uma progressão tributária, Então, às vezes é o formato ao qual a estrutura do nosso sistema tributário está constituída que gera esse impacto da desigualdade fiscal. Bom, se a gente começar a analisar o passado, estamos quase 60 anos de uma tributação já ultrapassada. Mudamos por uma tributação que já há 60 anos atrás estava sendo discutida. É isso. Pioramos ela porque o IVA é para ser um imposto só, aqui já tem dois e com exceções de alíquotas enormes. É isso aí. Ou seja, vamos complicar de novo aquilo que a gente deveria ter arrumado a casa. E o que mais me preocupa é exatamente essa transição, porque é nela que vai girar mais burocracia. É nela onde que a gente vai ter os dois sistemas ao mesmo tempo, onde que um sistema vai compensar o outro sistema. Então, pode surgir novas discussões, novas interpretações, novas legislações que podem impactar nisso. Então, podemos dar duas mensagens aqui para o empresariado, para aquele profissional da área de contabilidade tributária, Tem que acompanhar de perto tudo isso, proximidade com essas mudanças. E, é claro, estar próximo de especialistas, doutor? Porque o especialista que faz toda essa análise entende no detalhe todo esse processo. É isso mesmo. Quando você tem um especialista na área, Emerson, a chance de acerto ela é muito maior.
Então, você ter alguém que tem um conhecimento que vai te ajudar a trilhar esse caminho, ele vai ser um caminho muito mais fácil. E a gente já viu que, pelo menos até o que já foi apresentado no momento, de simplificação não vai ter nada, nem na vida do empresário, nem na vida do contador. Então é algo que, se você está buscando aí uma prosperidade do seu negócio, traga pessoas de confiança, pessoas que tenham conhecimento para apoiar nessa nova trajetória. Ok. Então nós só temos uma certeza aqui, que está tudo incerto. É isso aí, está tudo incerto. A gente tem muitas coisas ainda para se analisar, para ser votado, né? Mas a base ainda a gente pode dizer que já tem essa ideologia do que a gente já conversou hoje, né? De forma macro, a gente já viu bastante detalhes, mas tudo isso vai depender da aprovação do PL. Se não for aprovado, se o Congresso chegar lá e falar assim, ó, tudo isso aí que você apresentou não vale de nada, começar um novo projeto. O nosso medo muito é que venha uma proposta e dentro dessa proposta acontecem muitos puxadinhos, né? Muitas alterações pontuais para atender determinadas áreas ou segmentos, que muitas vezes isso que gera a complexidade do nosso sistema tributário. E é o que vem acontecendo. Até acho que semana passada também eu vi uma outra notícia, semana retrasada, que eles vão limitar o benefício, por exemplo, para as linhas aéreas. Então, empresas que atuam com o segmento de voos comerciais, né, eles vão ter um benefício fiscal desde que atue ali a 600 quilômetros, se eu não me engano, de distância, algo nesse sentido. Então, é os puxadinhos que vem trazendo pelo setor. É o setor que está bem envolvido, que fez o bom lobby político, que vai acabar conseguindo um benefício ou outro ali na hora da negociação da reforma tributária. Ou seja, vamos ter muitas conversas aqui, doutor Otávio, porque com certeza. Novidades teremos logo no decorrer desse 1 ano e meio aqui ainda de aprovações e de definições dentro dessa reforma tributária. Então, ouvintes, não deixem de acompanhar todo esse processo de mudança tributária, procurem especialistas e estejam próximo dos seus governantes para que eles votem da forma correta todas essas mudanças aqui que vai impactar diretamente no dia a dia de vocês. Nesses detalhezinhos que vão dizer se você vai pagar mais tributo ou menos tributo, nesses detalhezinhos que vai gerar complexidade ou não no processo de apuração desses tributos. Então é importante estar presente, estar junto, junto com os governantes para que eles façam a coisa certa. Mas joia, doutor Otávio, eu agradeço muito a sua presença aqui. Se deixasse a gente ia ficar o dia falando sobre reforma tributária, tem muitos detalhes, né? Mas eu vou fazer um convite já para que daqui a uns meses o senhor volte aqui para falar um pouquinho mais sobre as melhorias que ocorreram nesse processo tributário. Claro. Né, ou não, né? Como estamos em um momento de incertezas ainda, mas precisamos acompanhar isso com bastante carinho e com bastante cuidado. Mais uma vez agradeço. Para isso, gostaria que o senhor desse as suas palavras finais, as suas dicas sobre essa questão da reforma tributária e também passasse para nós assim, como é que a gente acha os serviços de vocês. Tem um site, tem redes sociais, tem telefone, como é que funciona aí para entrar em contato com vocês para ter uma assessoria talvez nessa parte tributária atual e futura que está chegando por aí? Legal, Emerson. Primeiramente, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, é sempre uma satisfação e é um tema importante, então sempre que precisar estou à disposição aqui para a gente debater um pouco sobre esse assunto. E eu gostaria de deixar realmente uma importante dica para o empresário atual é que ele não feche os olhos para o sistema tributário. Eu tenho muitos casos de clientes que achavam que o problema era às vezes a estrutura, o custo, mas na verdade o problema todo da gestão estava voltado em um planejamento tributário mal feito. Empresas com 5 CNPJs, 6 CNPJs no Simples Nacional, que na verdade só causavam mais transtorno e não reduziam nada na carga tributária. Então, quando a gente for falar na linha da esfera tributária, contábil, busque sempre um profissional que tem conhecimento, busque estar por dentro do que é cada tributo, como funciona cada tributo, para que você possa então aplicar isso no seu negócio e ter uma eficiência tributária. E além disso, né, se for o caso, contratar os serviços da EP3 Gestão. Nós estamos hoje situados com a matriz aqui em Cascavel, Paraná, ali na Avenida Brasil, 9127.
A gente tem o nosso site, ip3gestão.com.br, que você consegue entrar em contato com nós. E a gente sempre está à disposição aí para esclarecer dúvidas ou apoiar os empresários da melhor forma possível com a eficiência tributária. Ok, obrigado, doutor Otávio. Eu que agradeço. Ouvintes, esse foi o Empreenda Cash, é um evento aí que nós construímos para o empresário, né? Um trabalho aí que a gente está desenvolvendo em conjunto com a Uniguaçu, TOTVS Oeste, para trazer conhecimento e informação ao empreendedor, ao empresário, ao especialista da área administrativa que queira melhorar suas operações, estruturar os seus negócios para que eles cresçam e que cresçam de uma forma exponencial. Eu sou o Emerson Wagner, estou com vocês aqui em todos os episódios do Empreenda Cash e quero agradecer também você, ouvinte, por estar participando, estar ouvindo o nosso podcast. Não deixe de curtir também nas nossas redes sociais e também fazer as perguntas lá pelos canais de comunicação que nós temos. Um forte abraço e até mais!